Olá, eu sou Juliana Matos e hoje eu quero falar com vocês sobre um livro muito incrível que é A Revolução dos Bichos. George Orwell, que na verdade se chama Eric Arthur Black, nasceu em 1903 na Índia e é um autor bastante consagrado, escritor de várias obras, como por exemplo 1984, A Flor da Inglaterra e outros tantos livros, muitos publicados pela Companhia das Letras, como por exemplo A Revolução dos Bichos. Eu li nesta edição e ela é uma edição que super vale a pena porque ela tem 2 prefácios escritos pelo autor, um destinado à primeira edição e a segunda destinada a uma edição ucraniana, que é muito relevante para a gente entender o contexto de criação desse livro. Porque é uma fábula no qual nós temos animais como protagonistas que se veem numa situação de opressão, de exploração em uma fazenda no qual eles trabalhavam pelo seu patrão, um ser humano, que em um determinado momento eles decidem se organizar para fazer uma revolução e tomarem o poder da fazenda, das redes, expulsar esse patrão para que eles pudessem ter uma vida de liberdade e uma vida mais digna. Essa fábula, então, ela se passa numa fazenda no interior da Inglaterra. O ponto central da história não é a revolução em si, quando eles tomam o poder da fazenda, mas o que acontece depois. Esses bichos, logo quando eles tomam o poder da fazenda, eles estabelecem as novas normas de convivência entre os animais, eles fazem um hino em nome do que aconteceu para que seja lembrado. Só que conforme vai acontecendo a história, nós percebemos que os porcos, eles se tornam os grandes líderes desta revolução e eles passam então a ser não somente camaradas, eles saem dessa situação de oprimidos para serem opressores. Então o autor ele traça um paralelo muito claro. Se você tem um mínimo de conhecimento acerca da Revolução Russa, acerca da história do comunismo, da Internacional Socialista, você consegue fazer um paralelo muito facilmente com o que aconteceu na história por meio dessa história do George. Então o autor ele faz uma crítica não ao socialismo em si, que era a perspectiva ideológica do autor, mas o que estava acontecendo na Revolução Russa. O autor ele tinha um incômodo pessoal sobre o que estava sendo no governo soviético. E é interessante esclarecer que o livro ele foi escrito no momento da Segunda Guerra Mundial, quando a Rússia ela era aliada da Inglaterra. Então o autor ele mostra no prefácio a dificuldade que ele teve para publicar o livro, inclusive da Inglaterra, já que a Inglaterra ela era aliada do governo russo, então não seria interessante politicamente que o autor publicasse um livro que fosse uma clara crítica ao governo soviético. E é interessante para quem, por exemplo, já leu o Manifesto Comunista ou, por exemplo, tem um conhecimentozinho, mesmo que vago, sobre os termos utilizados em conversas, como, por exemplo, camaradas, ou, por exemplo, tem noção da exploração que o trabalhador sofria na época e ainda sofre hoje, a questão da luta de classe, o conflito existente entre o trabalhador, o proletariado e o patrão, porque o autor deixa isso muito claro. Então ele evidencia a exploração sofrida pelo proletariado por meio da exploração sofrida pelos animais. É importante observar que, apesar do autor fazer essas críticas ao governo soviético, que gerou então essa dificuldade de publicar o livro, inclusive na Inglaterra, que ele também faz críticas ao sistema capitalista. Afinal, o autor ele era socialista, tanto que o livro ainda hoje ele é proibido em alguns países. Ele mostra, por exemplo, que o trabalhador ele se contém com certos bônus, com certas coisas que o sistema lhe oferece, como por exemplo nesse trecho, que não dá para você ter dimensão em que contexto isso aconteceu, então não é um spoiler para você. Camarada, explicou Bola de Neve, essas fitas que você tanto estima são um distintivo da servidão. Não vê que a liberdade vale mais que laços de fita? Então são feitas críticas ao sistema capitalista e ao sistema socialista soviético, de que quando chegou ao poder ele passou a oprimir aos outros. Então após a Revolução dos Bichos, os porcos tomaram o poder e ao invés de criar uma sociedade justa entre os animais, permaneceu a desigualdade, mas dessa vez não mais homens explorando animais, mas animais explorando humanos. Então o autor mostra como foi a realidade do governo russo, que na verdade não implantou o socialismo de fato, e também a truculência do governo russo, a tirania, o totalitarismo que foi sendo instaurado. Então esse foi o principal motivo do livro ser tão rechaçado na época, ter tido
tolhida a liberdade de expressão do autor. E essa questão da liberdade de expressão do autor, ela é bastante tratada nos prefácios. Então, por isso que é muito importante que após a leitura do livro, você leia o prefácio, para você entender o contexto de criação, o contexto de publicação do livro e as impressões do autor sobre a liberdade, sobre o porquê que ele decidiu escrever esse livro, tendo consciência de que seria tão difícil sua publicação. Então o livro se mostra bastante rico, bastante interessante, tanto para você que é socialista, que é de esquerda, quanto para você que critica esta forma de organização da sociedade, do sistema, e também para você repensar o que é liberdade, o que é uma sociedade justa, igualitária, e a questão da liberdade realmente é muito interessante para a gente pensar até mesmo no nosso contexto atual. Nós vivenciamos num período de que, apesar de vivermos uma democracia, isso é bastante questionável por alguns, como por exemplo para mim, e tem questão das redes sociais, porque tem um trecho aqui do prefácio que eu quero deixar para vocês sobre o que pode ser divulgado nas redes sociais, o que pode ser divulgado na imprensa, nos livros, porque é algo bastante complicado, porque nós vivemos uma democracia bastante jovem, nós saímos da ditadura há pouco tempo, então qualquer limitação à liberdade de expressão pode nos sair realmente muito cara, mas também até que ponto é válido deixar tudo tão solto sem nenhum controle. Então eu acho que é uma reflexão que deve ser feita e que o prefácio que tem aqui no livro, da primeira edição do livro e na edição ucraniana, é realmente muito interessante para nós. Vou ler para vocês o trecho que é realmente muito pequeno. A questão em jogo aqui é muito simples. Será que qualquer opinião, por mais impopular, por mais estúpida até que seja, tem o direito de ser difundida? Formule-se a questão dessa maneira, e qualquer intelectual inglês se sentirá obrigado a responder que sim. Então, será que qualquer intelectual hoje, brasileiro, ou sei lá qual a sua nacionalidade, também se sente obrigado a dizer que sim? Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas aqui nós temos uma prova do que a liberdade custou às pessoas, do que o desejo por segurança custou à sociedade, que foi tão difícil publicar esse livro e difundir, e quando foi feito foi um tanto quanto deturpado para que se tornasse uma mensagem, uma propaganda capitalista, mas é algo a se pensar, porque hoje a liberdade nos foi realmente muito cara, mas muitas vezes as pessoas utilizam de forma equivocada. Então eu quero deixar essa reflexão com vocês. Leiam o livro para que você possa conhecer um pouco sobre o que foi o governo soviético, para ter contato com essa fábula tão incrível, que é um autor realmente muito talentoso, e eu acho que vale muito a pena, porque o final do livro é bastante genial, bastante inesperado, vamos assim dizer, mas também bastante forte, um tapa na cara do ser humano, e nos faz pensar sobre o que nós devemos fazer pela nossa liberdade, pela nossa segurança, por um mundo melhor, e nos faz pensar principalmente a natureza humana, porque apesar de que os personagens principais serem animais, claramente eles tomaram forma humana, eles falam, eles raciocinam e principalmente eles têm uma sede incrível por poder, uma sede horrenda por poder, e de que isso seja mais importante do que o bem ao próximo. Então eu super indico esse livro e deixo essas reflexões para vocês, que eu espero que sirvam para que vocês tenham muita vontade de ler esse livro. Este livro então tão legal foi publicado pela Companhia das Letras. A companhia publicou vários livros desse autor, então a edição ficou muito bonitinha. Vou mostrar para vocês como ele é por dentro, aqui vocês podem ver alguns post-its que eu coloquei. A edição ficou realmente bonita. E o livro é pequeno, com os dois prefácios, ele tem 147 páginas, e é importante ressaltar que o livro, apesar de ser tão denso, de trazer tão importantes reflexões, ele tem uma leitura muito fluida. Eu li o livro em um dia, então assim, realmente vale muito a pena, e é um livro que eu acho que praticamente qualquer pessoa pode ler, devido a essa linguagem tão fácil. Eu acredito que esse foi um dos objetivos do autor, fazer um livro pequeno, simples, para que ele pudesse denunciar e colocar à luz aquilo que ele estava querendo. Então, leiam Revolução dos Bichos, que vocês não vão se arrepender. E se você gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe, favorite e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E não deixe de deixar nos comentários suas reflexões sobre o livro, se você gostou ou não, se você já leu outras obras do autor, que eu quero ouvir a opinião de vocês. Obrigada e até mais!